Alunos do sexto ano, hoje a gente vai iniciar a nossa aula aí retratando sobre os planetas gasosos, ou também conhecido como planetas exteriores, né? Então a gente vai partir aí para nossa aula, curta nosso vídeo, compartilhe, se inscreve no nosso canal. Então, na aula anterior a gente estava falando sobre os planetas rochosos. E nesse capítulo a gente vai aí retratar agora sobre os planetas gasosos, e aí eu vou fazer uma gravação de aula somente falando sobre Plutão. Então, hoje a gente vai iniciar aí falando um pouco sobre Júpiter, inclusive eu vou deixar algumas curiosidades sobre Júpiter para vocês assistirem em vídeo, separado da minha aula. Porque se a gente estivesse na sala de aula, eu poderia mostrar esses vídeos para vocês, então aí vocês podem acessar pela agenda. Então vamos falar aí do nosso grandioso Júpiter. Júpiter é um planeta, na verdade, aí conhecido como o maior do sistema solar, né? Aqui nós podemos observar alguns dados de Júpiter, igual como eu estava fazendo em relação aos outros planetas que a gente discutiu na gravação anterior. Então, Júpiter é um planeta gigantesco, tá? Ele é também conhecido como o nosso guarda-costa. Por que nosso guarda-costa? Ele é conhecido pelo simples fato dele atrair praticamente vários asteroides, meteoritos para si. E aí o que acontece? Esses meteoritos, meteoros, ou até mesmo alguns cometas não conseguem atingir o nosso planeta. Então, ele é considerado um paredão aí para o nosso planeta Terra. Então, vamos dar os parabéns aí para Júpiter. Então, Júpiter aí, né, tem um diâmetro imenso, ele está um pouco distante do Sol. O período da órbita dele aí leva cerca de 11,9 anos terrestres, ou seja, para dar a volta completa aí em torno do Sol. O seu período de rotação é cerca aí de 9,9 horas. E olha que coisa interessante, Júpiter possui aí cerca de 63 satélites conhecidos até hoje, tá? Mas aí sempre tem aquelas atualizações em relação aos satélites. Aqui, gente, é uma animação aí que mostra o movimento das faixas atmosféricas, ou seja, da parte gasosa de Júpiter, girando sempre na direção oposta de rotação do planeta. Então, o planeta ele tem aí um movimento de rotação e essas faixas atmosféricas, elas giram em torno contrário dessa rotação. E Júpiter também é bastante conhecido pelo fato dele ter essa manchinha vermelha aqui, né? Que eu já tinha falado para vocês no capítulo anterior. Na verdade, é um furacão que está ocorrendo aí nessa mancha vermelha, que é basicamente do tamanho da Terra, esse furacão. Agora imagine, né? Um furacão já destrói muitas coisas, né? Se a gente for estudar sobre eles, a gente vai ter aí uma aula só especificamente sobre os furacões, tornados. E aí imagine aí, um furacão que nós temos aí na Terra já causa um estrago, imagine um furacão do tamanho da Terra. Então aí essa manchinha vermelha representa esse anticiclone, ou seja, esse furacão imenso. A Terra cabe aqui dentro, tá? Dentro dessa manchinha aí. Então, é maior que todos os outros planetas do Sistema Solar, né? Um dos planetas mais bonitos aí também do Sistema Solar. Visto ao telescópio, ele sempre está coberto de nuvens. Por quê? Porque esse planeta, gente, ele é um planeta gasoso. Então, daqui para frente, a gente vai falar só na verdade, de planetas gasosos. A gente vai falar de gás, né? Porque, na verdade, esses planetas aí, gente, eles são constituídos basicamente de hidrogênio e hélio e metano, alguns, tá? Eu vou citar para vocês essas características. Então, aqui é uma comparação aí com o nosso planeta Terra. Então, embora tenha um núcleo de ferro, ou seja, ele tem essa parte sólida, quase todo o planeta é uma bola de hidrogênio, ou seja, de gás, hidrogênio e um pouco de hélio, tá? Então, aqui
mostra aí basicamente do que ele é constituído. Bom, a temperatura da superfície é cerca de menos 110 graus Celsius e ao redor de Júpiter a gente pode encontrar um fino anel de partículas de poeira, tá? Sem contar que nesses anéis nós podemos encontrar também os seus satélites naturais. Então aqui é um dos satélites naturais de Júpiter, né? Esses aí são os mais conhecidos e um dos maiores, conhecido aí como satélites galileanos. Por que galileanos? Porque foi Galileu que descobriu aí, o cientista que fez a descoberta desses satélites. Então nós temos Io, Europa, Ganymede e Calisto, tá? Então vocês podem observar aqui, ó, todos esses satélites aí, eles são incrivelmente lindos, tá? Então aqui, basicamente, aí nós temos os anéis, né, em torno de Júpiter aqui, tá? Aqui é mais ou menos onde ficam os satélites galileanos, né? Aqui são outros anéis, essas bolinhas, na verdade, aqui estão representando aí alguns satélites naturais. Bom, vamos falar um pouco agora sobre Urano. Urano também é um planeta gasoso, né? Ele, na verdade, aí, ele possui 84 anos terrestres, o período de rotação aí é cerca de 17,2 horas, possui 27 satélites, bastante satélite natural aí conhecidos. Urano também tem anéis, né? Não é só Saturno, mas na frente a gente vai falar sobre Saturno. Então ele também possui esses anéis. Só que os anéis eles não ficam tão evidentes porque eles são mais fininhos, tá? Do que os de Saturno. Bom, a atmosfera de Urano é formada também por hidrogênio, um pouco de hélio e também metano. A temperatura média da camada externa de Urano é de menos 210 graus Celsius. Por baixo dessa camada, nós encontramos aí uma mistura de água e gases de amônia e envolve um pequeno núcleo rochoso. Então aqui nós temos, ó, essas camadas aqui, que são todas formadas de gases. Nós temos aí um manto e aqui o núcleo rochoso. Bom, agora vamos falar sobre um dos planetas também bastante famosos aí, que é bastante famoso, na verdade, que é o Saturno. Então, Saturno aí tem 84 anos terrestres, né? Ou seja, ele tem a translação aí e sua rotação em torno do eixo de 17,2 horas, desculpa. Possui 27 satélites conhecidos, bastante também, mas Júpiter consegue ultrapassar muito mais. É o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Saturno, né, famoso por ser constituído de anéis, e esses anéis, eles são o quê? Eles são nada mais, nada menos do que pedaços de gelo e rochas, tá? Que giram ao redor do planeta. Então aí nós temos uma fotografia que foi tirada aí pela sonda Cassini, que conseguiu aí tirar uma foto bem legal dos anéis de Saturno. Então aqui basicamente nós temos aí as faixas de nuvens, né, de diferentes tonalidades realçada aí no planeta Saturno, também fotografada pela sonda Cassini. O material dos anéis reflete bem a luz do Sol, que facilita a sua observação, por isso que a Cassini conseguiu aqui tirar essa foto, né, lindíssima aí. Então, a temperatura média é cerca aí de menos 180 graus Celsius. O planeta é formado também, né, por hidrogênio e pequena quantidade de hélio. E como vocês podem observar aqui, esse desenho aqui foi na verdade feito por Galileu Galilei, né, o cientista aí que desenvolveu aí o telescópio, isso eu já falei também para vocês na aula anterior, e em 1610 ele começou aí a observar Saturno e também conseguiu aí fazer o seu desenho aqui dessa forma, já que naquela época não tinha assim algo que deixasse
marcado, ou seja, a gente conseguisse aí fazer uma fotografia. Bom, Netuno. Netuno aí, no caso, possui uma órbita de 164,8 anos terrestres. O período de rotação em torno do próprio eixo é de 16,1 horas. Possui 13 satélites conhecidos. Ele se assemelha ao Urano, porque também possui um pequeno núcleo rochoso. Então, aqui ao redor do núcleo de Netuno há um oceano de água, né? A gente pode encontrar água nesse planeta, e a atmosfera dele é formada também por hidrogênio, hélio e um pouquinho aí de metano. Então, aqui basicamente nós temos aí como que é Netuno por dentro, tá? Isso aqui tudo, gente, essas camadas aqui todas são de gás. Aqui, mais para o meio do núcleo, nós temos aí rochas e gelo. E grande parte dos gases dele, como vocês podem observar aqui, né, é congelado. Bom, aqui na verdade, são nuvens, né, de metano fotografadas pela Voyager 2. Eu já mostrei para vocês um pouco sobre a Voyager 1. Essa daí é outra sonda, também conhecida aí como chamada de Voyager 2. E nota-se a sombra aí projetada pelas nuvens. Então, essas nuvens aqui, ó, tá? Elas são todas formadas aí de metano. Aqui é Proteu. Proteu é o segundo maior satélite natural de Netuno. Então, gente, na próxima aula a gente vai falar aí um pouco sobre Plutão e por que na verdade Plutão não é considerado mais um planeta. Isso a gente vai discutir aí ao longo dessa aula e a gente vai partir para outros estudos. Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço para vocês.